um fenômeno político na América do Sul, na América Latina, que é Fidel Castro. O Fidel Castro, assim como o Che Guevara, foram heróis da minha juventude e, provavelmente, como um eco, foram também heróis da juventude de vocês, de todos, né? No entanto, com o passar do tempo, percebe-se que o que eles fizeram em nome do povo foi, no fundo, uma coisa, uma traição terrível à liberdade, à noção de liberdade. É como, por exemplo, achar que todo guerrilheiro brasileiro estava lutando pela democracia. Não, tinha muitos que lutavam pela democracia, muitos que lutavam para colocar no governo uma outra forma de ditadura. O que aconteceu com Fidel, eu vi acontecer, insuflado, claro, pelo Che, quando ele disse publicamente que ele sempre tinha sido um marxista-leninista, você via que era mentira, ele suava para dizer isso. O Fidel, você está falando? Fidel. O Fidel, claro que insuflado pelo Che, que era um comunista, marxista, leninista, nunca traiu a sua causa, sempre foi morreu por fiel ela, né? a isso, e morreu por ela. O que não quer dizer que tenha sido uma revolução que podia ser uma revolução libertadora, realmente, né? Não foi, porque matou muita gente apenas porque eram pessoas que que eram democratas, que eram pela democracia. Então, é triste a gente fazer um registro desse, de um homem que viveu tantos e tantos anos e deixa como herança o irmão. Quer dizer, é uma monarquia comunista. Uma dinastia, né? Marxista. É uma coisa estranha. Então, para terminar, eu gostaria da opinião de cada uma de vocês, começando pela Cristina. Jô, eu acho assim, o caso de Cuba só confirma isso, né? Muito tempo no poder faz mal. O poder distorce a visão das pessoas, distorce a visão que elas têm da realidade. A pessoa que fica muito tempo no que só o que ela acha que está certo. Então, eu acho que assim, o Fidel ficou, sei lá, em torno de 50 anos, quase 50, depois passou para o irmão. Os dois juntos ficaram mais quase 60 anos no poder. Isso não pode, não tem como dar certo isso. Acabaram sufocando as liberdades. Ninguém vive sem liberdade. A liberdade individual é um patrimônio da humanidade, é um valor humanista universal. E com relação a isso, não há que ter dúvida, não pode suprimir, eu acho, que as liberdades. Acho que eles erraram nesse ponto. Quer dizer, a Revolução Cubana fez teve esse desvio aí na história que, enfim, é lamentável que tenha acontecido. A parte disso, rapidamente, só para registrar, eu estive em Cuba já 2 vezes, fui a trabalho, viajei pelo país, por boa parte do país. Adoro Cuba, é um país belíssimo, de uma cultura fantástica. Sem dúvida. E os cubanos são maravilhosos. Adoro também os cubanos. Enfim, Fidel é um símbolo. Eu registrei humildemente a minha opinião. Acho que ele errou a mão em algum momento, mas, enfim, isso não tira a grandeza dele como personagem histórico. Claro. Eu sou um pouco menos benevolente e otimista. Eu acho que é um ditador sanguinário que determinou a execução de milhares de pessoas, de opositores do seu regime. E eu acho que não há que se ter o mínimo de condescendência com ditaduras, sejam elas de esquerda ou de direita, porque isso significa você relativizar a vida, a democracia, as liberdades. Portanto, eu acho que se vai um ditador sanguinário que teve um papel importante na Revolução Cubana, mas instituiu um regime de medo igual ao do Fulgêncio, não é diferente. E acho que Cuba, que eu acho que é uma utopia, essa história de que Cuba se desenvolveu muito, é muito pouco o legado que ele deixa para 57 anos de servidão de um povo.
Olha, como dizia o Aparício, já faleceu, mas ele dizia o seguinte, o Fidel acabou com a miséria e instituiu a pobreza. É isso. É muito pouco. Acho que é muito Estatizou pouco. a pobreza. É muito Diga pouco. lá, fala aqui, depois fala na Natuza. Eu falo um pouco exatamente isso. Eu vou um pouco na linha da Vera. Ele estatizou, é uma ditadura, ainda permanece uma ditadura. É. Tá? Sob o comando agora do Raul, não deixa de ser uma ditadura. Não existe democracia, não existe oposição, não há espaço para isso. É um povo sobrevivente, né? É um povo sobrevivente. Ele colocou Cuba no mapa do mundo de uma forma negativa, mas Cuba é um problema que o mundo tem de ajudar, sim, a resolver. Tá? O Obama deu o primeiro passo, que a gente espera que o Trump não feche e que Cuba acaba, de alguma forma, se beneficiando com um pouco o ar da democracia. Nada como a troca de poder. O poder revela, o poder revela o pior que as pessoas têm e o pior dos regimes. Natuza, você... Está na hora de mudar. Acho que as meninas me representam, um pouquinho delas me representam. Eu vou só contar uma passagem que me deixou muito impressionada quando eu fui a Cuba em 2006. Fui sozinha, fui fazer uma viagem de turismo a Cuba, antes de ir para os Estados Unidos. E aí eu ia para a casa das pessoas e ficava conversando. E uma cubana me recebeu na casa dela porque queria saber o fim de uma novela, era Senhora do Destino. Uma novela da Globo. Maravilha isso. E aí ela me ofereceu café, me ofereceu uma bolachinha e teve uma hora que eu pedi para ir ao toalete. E aí ela foi correndo atrás de mim no toalete. Falei, gente, o que ela vai fazer aqui? E aí ela vem e me traz um pedacinho de papel higiênico. Disse assim, olha, eu não coloco aqui para não ir embora muito rápido, mas eu queria que você usasse. Por sorte, eu já carregava comigo lencinhos de papel e na minha mochila eu carregava rolos de papel higiênico para dar para as pessoas. Porque não tem. Porque não tem. Porque não tinha.